Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre convergência de sequências. Bom, para falar sobre convergência, na verdade, convergência envolve limite, a ideia de limite. E da mesma maneira que a gente tem limite para funções, a gente também vai ter limite aí para uma sequência. Então eu vou apresentar aqui a definição formal de limite de uma sequência. Então, dizemos que uma sequência de termos AN, a gente coloca os termos entre chaves assim, né? Então, AN quer dizer que tem A1, A2, A3, né? Que são os termos da sequência. Dizemos que uma sequência converge para o limite L se, dado qualquer epsilon maior que zero, existir um número inteiro n, tal que a diferença dos termos, né, da sequência para L for menor do que epsilon, para, né, se n é maior ou igual a n. Então, para aquele n minúsculo ali, né, seria então a posição do termo, né? Então, se existe esse n maiúsculo, tal que para, né, qualquer n que eu pegar ali, né, a diferença para o limite L for menor do que epsilon. Nesse caso, escrevemos limite de AN, a expressão algébrica ali, né, que expressa os termos da sequência, AN, né, limite AN, com n tendendo a mais infinito for igual a L. Dizemos que uma sequência diverge caso não convergir para algum limite finito. Então, se o limite não existe, então ela diverge, ou se o limite existe, mas ele é mais ou menos infinito, também a gente diz que a sequência diverge. Bom, vamos ver alguns exemplos, então, né? Aqui o exemplo 1, né? Então, a sequência cujos termos, né, estão nessa fórmula aí, n sobre 3n mais 1, né? De 1 até mais infinito. Aqui é um caso bem simples, algebricamente, da gente tratar, né? Em primeiro lugar, né, as propriedades aqui de limites de funções também servem para os limites de sequência. Então, a gente pode separar, né, em somas, em diferenças, produtos, divisões, né, quocientes. A gente pode separar, né, os limites. Aqui, por exemplo, a gente pode dividir, né, o numerador e o denominador por n. Se a gente fizer isso, a gente vai ter um termo ali que vai ficar 1 sobre n, né? Então a gente pode separar os limites e a gente sabe resolver limite de 1 sobre n com n tendendo a mais infinito, né, que vai dar a zero, né, aquele limite ali. E os outros são limites de constantes que vai dar a própria constante, né? Então, aqui nesse caso, o resultado do limite vai ser 1/3, e aí a gente diz que esta sequência converge para 1/3, quando n tende a infinito. Bom, a gente tem esse outro caso aqui, que é uma sequência muito parecida, né? Repara que a gente também tem ali um termo que é n sobre 3n mais 1, assim como no exemplo anterior, só que a gente tem, multiplicando cada termo, menos 1 elevado na n mais 1. E se a gente for pensar qual é o efeito disso, né, nos termos da sequência, é que a sequência vai alternando de sinal, né? Então, para n igual a 1, por exemplo, né, menos 1 elevado a 1 mais 1, quer dizer, menos 1 elevado a 2, né, então vai ser par, vai ficar positivo. Mas no n igual a 2, né, vai ser o expoente ali do menos 1 vai ser 2 mais 1, né, vai ser 3, então vai ficar negativo. Então ela vai alternando, primeiro vai ser positivo, depois negativo, depois positivo, negativo, né? A gente pode separar em dois casos aí, né? Termos de posição ímpar, então vão ser positivos e o limite vai dar o mesmo que no exemplo anterior, 1/3. Termos de posição par, com n par, né, na verdade, então vai dar, então a gente vai ter na expressão um menos na frente de tudo e no limite vai dar menos 1/3. Como existem dois valores possíveis para o limite, né, então não tende para um valor só, então a gente vai dizer que a sequência diverge. Lembrando, né, tem que ser um valor finito, mas tem que ser um só, né, tem que ser um único limite. E aqui, dependendo se a gente pegar pelos pares ou pelos ímpares, a sequência tende para valores diferentes, né? E nesse caso, então, a gente vai dizer que ela diverge. Agora, nem sempre que tem alternância de sinal, né, ela vai divergir. Aqui a gente tem um exemplo. Então, eu tenho a sequência menos 1 elevado a n mais 1, de 1 sobre n, né, com n variando de 1 até mais infinito. 1 sobre n tende a zero, né, quando n tende a infinito. E aí, tanto se a gente for pelos termos de posição ímpar, né, vai tender a zero, mas pelos termos de posição par também vai
tender a zero, né? Então, o sinal negativo aí não interfere em nada, tanto faz se a gente ir pelos ímpares, pelos pares, vai tender a zero. Então, a gente pode dizer que essa sequência tem limite finito, um único, que é zero. Então, ela converge para zero, né? E um último exemplo aqui, né? Vamos supor que eu tenho esse tipo de sequência aqui, que tem esses termos, né? Da forma 8 menos 3n, e n vai variando ali de 1 até mais infinito. Nesse caso, né, os valores, né, se a gente for pensar com n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, for variando, né, na verdade a sequência vai ficando cada vez mais negativa, né, indo para menos infinito. Então o limite dessa sequência aqui, a gente poderia separar em termos até aqui, né, limite de 8 é 8 mesmo, mas limite de menos 3n, com n tendendo a mais infinito, é menos infinito, né. Então, na verdade, essa sequência vai para menos infinito, e como não tende a um valor finito, a gente vai dizer então que essa sequência diverge. Era isso, pessoal. Até a próxima.